Deus. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Tem alguém feliz aqui de verdade nessa noite? Tem que estar feliz, irmão. O Fluminense quase ganhou do Borussia hoje. É motivo de felicidade, né? Foi quase. Quem viu sabe que foi quase. Para de palhaçada. Se falasse ontem assim pra mim, pastor, amanhã o Fluminense vai empatar com o Borussia. Amém. Assino. Onde eu assino? Depois, quem viu o jogo, foi derrota, um empate que a gente mereceu ganhar. Mas amém, acontece. Quem está com expectativa para ouvir uma palavra de Deus aqui nessa noite? Amém? Então abre a sua Bíblia aí, no livro de 2 Coríntios, a gente vai ler o capítulo 1, a partir do versículo 3. 2 Coríntios 1. Quando o tangedor puder vir, foi no banheiro, né, beber água, certo. Segunda Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Quem achou diz amém? Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Amém. A gente vai ler, mas eu queria pedir para, se você está com sua Bíblia aí de papel ou celular, deixa aberta que a gente vai ler, mas depois a gente vai passear mais um pouquinho por esse texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordaram sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Quem pode dizer um amém, um glória a Deus por isso aqui? Se você puder fechar os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração para receber, Pai, as maravilhas insondáveis, Pai, do Seu reino, da Sua glória, Senhor. Que o Senhor venha revelar a Sua vontade para nós, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que nossos ouvidos e olhos espirituais estejam completamente abertos nessa noite, Pai. Quero repreender agora toda distração, quero repreender, Pai, todo o cansaço que tem tentado roubar aquilo que seus filhos precisam receber nessa noite. Eu quero declarar, Pai, corações abertos, corações como terra fértil nessa noite, para receber da Sua palavra, que é uma semente, Pai, e que essa palavra não venha entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que ela venha frutificar na vida de cada um de nós nessa noite, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você um pouco sobre tribulações, amém? E no início da palavra vai parecer que é uma notícia ruim, mas não vai embora, continua até o final, porque a notícia boa vai vir depois, amém? Quem já viveu momentos de tribulação aqui? Quem já viveu momentos difíceis? Eu creio que devem ter irmãos nessa noite vivendo momentos como esse agora. Eu vivo muitos momentos como esse. Costumo dizer, depois que você entrega a sua vida para Jesus, a gente brinca, né? Parece que piorou, parece não, piorou mesmo. Os ataques pioram, os problemas pioram. E quanto mais fundo você vai, com mais nível maior você aumenta. Quanto mais você se entrega para o reino de Deus, maiores também são as tentativas de Satanás de tentar nos parar. Isso vai ser comum. Eu vivi isso, eu estava até conversando com a pastora Gabi esses dias.
e ela estava falando comigo. Na terça-feira passada, quem estava aqui terça passada que a pastora Gabi pregou? Glória a Deus, foi muito forte. Ela pregou sobre Ezequiel, né, quando ele profetiza sobre os ossos secos. E a gente estava falando, ela falou sobre algo que a mãe dela sempre fala para ela, que ela fala assim: filha, o diabo e o inferno odeiam a festa. Você pode reparar que sempre que vai ser momentos de muita alegria, de momentos de muita festa, o diabo e o inimigo tentam fazer, não é verdade? Já repararam nisso aqui? Tentam fazer alguma coisa para parar. E aí ela contou uma coisa que ela contou na semana passada que ela estava vivendo, estava perto do aniversário de casamento deles, que eles iam viajar, inclusive eles estão viajando agora nesse momento. E ela contou e aconteceu isso comigo algumas semanas atrás. Eu acho que tem 2 domingos, se eu não me engano, que eu lancei meu livro aqui na igreja, né? Mais uma deixa para falar, que meu livro está lá fora vendendo no final do culto. Quem estava nos outros cultos entendeu a piada. Mas eu lancei meu livro no domingo. Cara, na semana, assim, eu ia... Terça-feira tinha culto aqui, mas quarta-feira eu fui em Macaé lançar meu livro. Na quinta-feira eu ia em São Paulo, na igreja do Bispo Júlio Vertúlio, que é um grande amigo da nossa casa, da nossa igreja também. Ia lançar meu livro lá, fui, graças a Deus. Mas nessa semana, que era uma semana muito feliz para mim, muito importante para minha vida, minha filha mais nova, de 8 meses, internou na terça-feira. A gente lançou o livro no domingo, eu tinha viagem quarta, quinta, terça-feira. Irmão, pensa numa coisa que foi do nada. Minha filha estava bem, assim, eu achava que estava, né? Mas ela não estava com febre, não estava com nada, do que geralmente as crianças aparentam quando vai internar. E aí a gente foi no médico por outro motivo, a gente foi na doutora dela buscar um remédio, uma vitamina dela, um remédio que ela estava precisando pegar. Quando chegou lá, ela falou: vamos aproveitar, deixa eu ouvir ela, né, escutar. Ela escutou: cara, tô achando o pulmãozinho dela cansado, melhor você ir para emergência. E eu fui para emergência, como eu falei, terça-feira dia de culto aqui, botei minha roupa de culto, minha roupa de evangélico, que eu ia para o hospital, ia com a minha filha ali, com a minha esposa, ia sair de lá, ia deixar minha esposa em casa e ia vir. A gente trabalha aqui na igreja, né? Na terça-feira a gente chega mais ou menos na hora depois do almoço para ficar até agora à tarde. Então eu ia chegar um pouco mais tarde, mas já ia ficar direto pro culto. E aí a gente chega lá, médico, faz um raio-x, e eu só esperando eu poder ir para casa, deixar minha esposa para poder vir para a igreja. Ela falou, do nada, a médica falou: a filha de vocês vai ter que internar. Ela está com um quadro de bronquiolite, né? Coisa que infelizmente está assolando um monte de criança aí. E minha filha internou e ela ficou alguns dias, ela ficou até na quinta-feira internada, né? Mas a previsão, a mais otimista, é que ela só ia sair no sábado. E a gente chorou muito, repreendendo. Jesus, cara, a gente não aceita isso. Fomos repreendendo. Minha esposa ficou 2 dias lá, era na UTI. Minha esposa ficou quase 2 dias sem tomar banho. Eu não podia ficar lá porque a gente tem a mais velha também. E eu também não dou mamar, né? Óbvio. E a nossa filha de 8 meses, então eu não posso ficar lá. E aí a minha esposa ficou... E aí na quinta-feira de manhã, eu cheguei de Macaé de madrugada. E meio-dia eu tinha um voo para São Paulo. E aí eu tava ali, quinta-feira, fui lá de manhã só para minha esposa poder ir em casa tomar um banho rápido. E aí fiquei lá, aí eu comecei a orar: Senhor, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. Não aceito, cara, eu vou viajar com minha filha assim. E aí, sabe, você que é pai, mãe deve imaginar, saí de lá, fui em casa só tomar banho, tava indo para o aeroporto com o coração partido. E aí quando eu tô chegando no aeroporto, minha esposa manda mensagem: amor, recebemos a notícia aqui do nada, ela vai ter alta, nós estamos indo para casa agora. E glória a Deus, minha filha hoje está em casa, está completamente curada, ela continuou o tratamento em casa e agora ela está super bem. Mas a verdade é que momentos como esse vêm, né? A gente tem momentos como esse e geralmente a gente não espera momentos como esse. E hoje, na verdade, eu não ia pregar sobre isso, eu ia pregar sobre outra coisa. E eu li esse texto e algo bateu no meu coração, porque existe uma frase muito popular, todo mundo aqui já deve ter ouvido, acredito que todo mundo já ouviu, que é: Deus não dá um fardo maior do que a gente pode suportar. Quem já ouviu isso aqui? Então, essa é uma daquelas frases conhecidas de todo mundo achar que é versículo, mas que não é, né? Não sei se você sabe, mas se não sabia, está sabendo agora. Isso não é um versículo. Inclusive, no ano passado, a gente fez uma série aqui no Ministério de Jovens que é Isso Não Está na Bíblia. E a gente falou sobre essas frases, esses clichêzinhos que muita gente fala: Deus não deixa, como é que é cair uma folha da árvore, que também não é versículo, e um monte de coisa que a gente geralmente fala como se fosse versículo, mas não é. E essa frase não é um versículo.
Na verdade, ela é um pensamento que pode até estar baseado em um versículo que está lá em 1 Coríntios 10. Só que é uma frase que ela não é completamente verdadeira. Na verdade, ela não está fundamentada 100% no sentido que esse texto traz. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, em 1 Coríntios 10, 13, para ser mais exato, Paulo vai dizer ali que Deus é fiel e que Ele não permite que a gente seja tentado mais do que a gente possa suportar. Mas esse texto não está falando sobre luta, esse texto não está falando sobre desafio, esse texto está falando sobre pecado. Esse texto está falando sobre pecado, ele está falando, Deus não vai colocar vocês à prova para vocês pecarem, na tentada de pecar, não. Deus não vai fazer isso com vocês, é isso que Paulo está falando. Esse texto não está falando sobre luta. E às vezes a gente fala, né, o irmão está em luta, a gente fala, Tiago, não, mas fica calma. Se Deus está dando essa luta é porque você pode suportar. Só eu já usei esse texto nesse sentido aqui, gente. Vamos ser sinceros, já falei isso várias vezes. Inclusive já falei em gabinete. Confessando meu pecado aqui. Já falei, irmão, se tu é porque você aguenta. Mas quando eu li esse texto que nós acabamos de ler, que está em 2 Coríntios 1, na verdade, Paulo aqui está falando, olha, eu enfrentei uma tribulação na Ásia maior do que a minha força humana pode suportar. Ele está falando, na verdade, foi tão forte, foi maior do que a nossa força, que a gente pensou até que a gente ia morrer, a gente ficou desanimado. Ele falou assim, nós perdemos a esperança. Será que só eu já vivi momentos assim também? De perder a esperança, de perder as forças e falar assim, esse fardo aqui está maior do que eu posso aguentar. E a verdade é que a gente aprende com Paulo, sim, e é por isso que eu falei que vai começar com uma notícia ruim, mas vai ficar boa no final, amém? Então não vai embora. Então primeiro eu preciso começar na notícia ruim. Deus pode sim colocar um fardo, e não só pode, como Ele vai colocar muitos fardos que você não pode suportar. Calma, ninguém vai embora ainda. Deus sim permite muitas vezes fardos maiores do que a gente pode carregar sozinho. Mas a gente precisa entender o propósito disso, amém? E é isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Porque o propósito disso não é para te fazer sofrer. O propósito disso não é para te destruir. O propósito disso não é para te castigar. Mas principalmente o propósito dessas lutas, desses fardos, dessas batalhas, são para nos ensinar a parar de confiar em nós mesmos e confiar no único que é capaz de resolver a nossa vida, que é capaz de cuidar da nossa vida, como o apóstolo Paulo vai falar, daquele que é capaz de ressuscitar os mortos. Talvez você entrou aqui hoje tentando provar para si mesmo que você é forte. Quem sabe você tem vivido luta atrás de luta, batalha atrás de batalha, guerra atrás de guerra, e o esforço completo que você está fazendo é, pastor, eu estou tentando ser o mais forte que eu posso. Eu estou tentando parecer o mais forte que eu posso para as pessoas ao meu redor. Não, pastor, eu nem estou pedindo ajuda porque eu quero ser forte. Não, pastor, eu estou lutando sozinho porque eu sou forte, eu consigo. Talvez você entrou aqui hoje carregando um peso que já passou dos limites da sua força. E hoje, através dessa palavra, Deus está querendo te lembrar para você parar de confiar na sua própria força e começar a depender da força dele. Parar de tentar guerrear com a sua própria conhecimento, com a sua própria sabedoria, com a sua própria energia, com a sua própria força e começar a depender 100% dele. Esse é o cerne dessa mensagem. Quando o fardo é maior do que a nossa força, a graça é maior do que o fardo. Quando o fardo parece, e muitas vezes não só parece, é maior do que a força que nós podemos sustentar, a graça de Deus na nossa vida também é muito maior do que esse fardo. Deus só está reorganizando as prioridades, Deus só está colocando as coisas no lugar certo, nas prateleiras certas. Falando, você vai receber um fardo sim, que muitas vezes vai ser maior do que você aguenta, mas é para nesse momento você aprender a confiar em mim, porque a minha graça te basta, a minha graça te sustenta. Eu sou forte quando você é fraco, a minha alegria te fortalece, vários versículos como a gente vê. E hoje eu quero passear um pouco nesse texto e ver um pouco do que a gente pode aprender aqui com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, amém? Em primeiro lugar, nos primeiros 2 versículos que nós lemos, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre quem é Deus na tribulação. Olha o que ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que a consolação que nós mesmos recebemos de Deus
possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então Paulo começa aqui abençoando a Deus, bendizendo a Deus, mas observa que ele não só bendiz a Deus porque deu tudo certo, porque é muito fácil, né? Senhor, você é bendito, é santo, é glorioso. Olha só o meu carro zero. Senhor, você é muito bom. Eu bendigo o seu nome, eu glorifico o seu nome, porque olha o casamento maravilhoso que você me deu. Senhor, eu te abençoo, eu te glorifico, porque minha filha está tendo alta agora do hospital, mas e na terça-feira, quando ela foi internada, será que as minhas palavras foram as mesmas? Será que a adoração que saía da minha boca era a mesma? Será que as palavras que eu tinha para Deus eram o mesmo? Ou eu esperei ela ter alta na quinta-feira para começar a agradecer, para começar a bendizer, para começar a glorificar o nome dele? Então a gente está vendo o apóstolo Paulo aqui, não num hotel 5 estrelas, não vivendo, não. O apóstolo Paulo, depois de chegar da Ásia, quase morrer, como ele mesmo fala, para depois de passar uma guerra, ele fala: Senhor, bendito é o seu nome. Bendito é o seu nome. Não porque tudo deu certo, mas porque no meio do problema o Senhor esteve comigo, porque no meio da guerra o Senhor esteve comigo, porque no meio da tribulação o Senhor me manteve de pé. Ele bendiz a Deus porque no meio de toda a dor ele descobriu quem Deus é de verdade. Aí ele vai falar: sabe quem Deus é? Quando o apóstolo Paulo está no meio da dor, ele aprende quem Deus é primeiro: Pai de misericórdia. Segundo, ele vai falar: Deus de toda a consolação. Isso significa que Deus não apenas remove as nossas dores, significa que Ele entra junto conosco no meio das nossas dores. Deus não nos retira apenas da guerra, do problema, Ele entra conosco dentro da guerra, dentro do problema. Ele está com a gente, estendendo a mão para nós, nos levantando, nos fortalecendo. Primeiro ele fala aqui: Deus é Pai de misericórdias. O que significa isso? Que Ele vê as suas fraquezas e não te rejeita. Que Ele vê a sua fraqueza e não te esquece, não se ignora, não. Mas Ele se aproxima, Ele tem misericórdia de nós. Quantas vezes, no meio da tribulação, no meio de um problema, a gente foi tentado a achar que o Senhor esqueceu de nós? Só eu, que no meio de uma guerra intensa, no meio de um problema intenso, pensei: ó, Deus deve ter se esquecido de mim. Deus pode estar vendo qualquer um, menos a minha vida agora. Mas a Bíblia vai dizer que Ele é Pai de misericórdia, que Ele não só nos vê, mas como Ele se compadece da nossa dor, como Ele se compadece do nosso sofrimento, como Ele se compadece das nossas lutas. E mais do que isso, Ele é Deus de toda a consolação. O que isso significa? Que não há tribulação fora do alcance do consolo dEle. Ele não só desce até a nossa guerra, não só desce até a nossa batalha, até a nossa luta, mas Ele nos consola, Ele nos abraça, Ele nos dá descanso, Ele nos dá renovo. E quem entende isso é fundamental para a gente entender, porque quando a gente entende isso, a gente para de correr para as distrações ou para os falsos confortos. Porque quantas vezes no meio da guerra a gente tem tentado correr atrás de falsos confortos, de falsas soluções. No meio da tribulação, no meio da guerra, o que você tem feito? Quem você tem procurado? Para quem você tem pedido socorro? Para quem você tem pedido ajuda? Se a gente parar para reparar quantas vezes a gente não tem a nossa zona de conforto ali, né? O nosso cantinho, que é onde a gente se esconde, que é onde a gente vai e a gente recorre. Mas quando a gente entende de verdade o que está sendo escrito aqui, que Ele é Pai de misericórdia, mas Ele que é o Deus do consolo, nós entendemos que nós podemos correr para Ele. Porque por mais que você possa ter muitos amigos, e você deve ter, porque amigos são fundamentais em momentos como esse, nenhum amigo tem as palavras de vida eterna como Ele tem. Por mais que você possa ter uma família que te ama, te abraça, te dê carinho, nenhum outro abraço, nenhum outro amor é como o amor dEle, é como o abraço dEle, é como o carinho dEle por nós, é como o descanso que Ele nos dá. Você pode tentar procurar em outras pessoas, em outros lugares, mas em nenhum outro lugar nós achamos o consolo que nós encontramos nele. Mas mais do que isso, Ele não nos chama apenas para ser consolado por Ele. Porque o reino de Deus não é um reino egoísta. O reino de Deus não é sobre: ah, pastor, eu estou tendo problema, eu vou correr para Deus.
Eu estou tendo guerras, eu vou correr para Ele. Não, não é sobre isso. O reino de Deus sempre vai ser não sobre nós, mas sobre o que nós também podemos fazer pelo outro, pelo próximo. Por isso que a Bíblia o tempo todo ela vai falar que a corrida que nós estamos correndo, a gente não está correndo uma corrida sozinha, solitária, como quem quer vencer, não. A Bíblia o tempo todo está nos convidando a um senso de comunidade. Então aqui ele está falando que o consolo de Deus não é só uma reserva egoísta, mas é uma nascente que flui. Ele vai falar que quem passa pela dor com Deus se torna também resposta de Deus para a dor das outras pessoas. Ele vai falar que aquele que buscou consolo no Senhor e foi consolado, agora pode ser instrumento de consolo para outras pessoas também. Porque a cura que Ele fez na sua vida, a cura que Ele fez na ferida que você tinha, serve hoje de cura para outras pessoas. Você acha que você passou por isso tudo à toa? Você acha que você passou por todas essas guerras à toa? Você acha que você passou por todas essas lutas à toa? Sabe, o seu testemunho pode gerar milagre, gerar fé em outras pessoas. Quando as pessoas vão olhar para a sua história, quando as pessoas vão ver tudo que o Deus fez na sua vida, isso serve de testemunho para que o Senhor pode fazer na vida delas também. Então, às vezes está doendo, às vezes é uma batalha muito profunda, às vezes parece, mas cara, o Senhor, além de te ensinar, além de te consolar, Ele está te levantando também como um canal de consolo para outras pessoas. Sabe o que Ele está dizendo? Da mesma forma que eu te consolei, da mesma forma como eu te segurei, da mesma forma como eu te fiz forte, eu também hoje estou te levantando e estou te chamando para você também fazer isso pela essa pessoa que está do seu lado. Por isso que nós precisamos estar juntos. Quem é consolado por Deus, carrega dentro de si também o remédio para consolar outros. E aí eu te pergunto, será que você tem permitido que o consolo de Deus transborde de você? Ou será que você tem guardado só para si? Será que você tem vivido essa vida cristã, o reino de Deus, como uma corrida egoísta? Não, pastor, eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar, eu tenho que lutar, eu tenho que... Não, eu estou mal, eu procuro e tal, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não é sobre você. Quantas vezes eu vim aqui e tive que pregar coisas que muitas vezes eu estava vivendo o contrário na minha vida. Quantas vezes eu tive que, por exemplo, nesse caso, minha filha talvez internada, eu tinha que vir aqui pregar que o Senhor cura. Quantas vezes não era eu que estava, quantas vezes eu que estou precisando de um abraço? Sou eu que estou precisando que alguém fale, não pastor, vai dar tudo certo. Sou eu que às vezes chego aqui e estou sem esperança nenhuma, estou sem alegria nenhuma. Ué, pastor fica assim também? Fica. Muito mais do que você imagina. Pastor, tem luta? Tem. Muito mais do que você imagina. Quantas vezes não sou eu que preciso de um abraço, mas chego aqui e preciso abraçar? Quantas vezes tem gente que senta lá no meu gabinete, se eu conversar com a pastoria, acontece a mesma coisa. Os problemas que a pessoa fala para mim, eu falo, se eu tivesse, arranja essa resposta, dá para mim também. Quando você achar a solução, você vem e me fala também, que eu também estou precisando disso. Mas em nenhum momento a gente está lá, não, vamos orar por isso. Não, cara, a palavra de Deus diz isso, mas quantas vezes não sou eu que estava precisando daquelas palavras? Porque essa é a vida no reino de Deus. A vida do reino de Deus é eu parar de preocupar comigo mesmo. Não é sobre mim, eu sei que tem lutas assim, mas cara, como eu posso te ajudar, filho? Cara, Tiago, como é que eu posso te servir? José, como é que eu posso fazer para que você vá mais longe? É sobre isso. A gente para de olhar para nós mesmos, a gente para de olhar para dentro de si, de buscar consolo o tempo todo, de buscar resposta o tempo todo para nós, solução o tempo todo para nós. Seria como eu posso ser resposta para o outro, como eu posso ser solução para o outro, como eu posso ser uma mão para o outro. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui quem é Deus no meio da tribulação. Hoje, você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma batalha, você está no meio de uma luta. Você entrou aqui hoje cheio de guerra, cheio de luta. Hoje eu quero te dizer que no meio dessa luta, você tem um Pai de misericórdia. Você tem um Deus que é consolo na sua vida. E você pode recorrer a Ele. Mas mais do que isso, essa dor que você está enfrentando, essa cura que você precisa na sua vida, um dia ela também vai ser resposta para outras pessoas. Quem sabe? Hoje você está passando problema no seu casamento, mas já o seu casamento vai ser um testemunho para as pessoas que chegarem aqui também com problema no casamento.
Quem sabe não é um problema financeiro, uma crise financeira, e o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai ser resposta para outras pessoas também que vão entrar aqui com o mesmo problema. Quem sabe, talvez, é seu filho que está perdido nas drogas. Quem sabe é seu filho que está perdido dos caminhos do Senhor, está desviado, afastado, mas o testemunho do seu filho voltando para a casa de Deus, para a casa do Pai, também vai testemunhar para um monte de mãe desesperada que vai entrar por aquelas portas. Sabe, a cura e o milagre que Deus está fazendo na sua vida não é para você. Por mais que você possa desfrutar disso, a gente desfruta. É claro que você vai desfrutar do seu filho voltando para casa, é claro que você vai desfrutar de um casamento restaurado, você vai desfrutar, mas ele não pode parar em você, ele precisa ser testemunho, resposta para outros. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina quem é Deus no meio da tribulação. Mas em segundo lugar, no versículo 5 ao 7, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que sofrimento e consolo caminham juntos. Vamos ler o versículo 5 ao versículo 7. Assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que mesmo os sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Então Paulo aqui também está mostrando uma dinâmica espiritual. Onde o sofrimento aumenta, o consolo de Cristo transborda ainda mais. Aonde o sofrimento parece ser maior, o consolo também vai ser ainda maior. Aonde o problema parece que não tem, o consolo vai ser ainda maior. Ele não esconde a realidade dura. E o que eu amo no apóstolo Paulo, para mim são meus textos favoritos, são as cartas paulinas. É que o apóstolo Paulo talvez seja o mais vida real de todos os apóstolos, de todos os homens que escreveram a palavra. Porque por mais que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, tudo é palavra de Deus, e a gente aprende de Gênesis 1 a Apocalipse 22, a gente aprende com tudo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele dá muita vida real ali. É muita, é isso e aquilo, sem gracinha, preto no branco e tchau. O apóstolo Paulo o tempo todo, ele nunca tenta disfarçar e esconder que a nossa vida, muitos dias, vão ser muito difíceis. O apóstolo Paulo em nenhum momento tenta esconder que eu e você passaremos por batalhas. O apóstolo Paulo em nenhum momento esconde de nós que a gente vai passar por guerras, por desafios, por dificuldades. Ele não esconde realidade dura aqui, que seguir Cristo é compartilhar tanto dos sofrimentos quanto do consolo dele. Que sim, porque é muito bom a gente falar, uau, ser consolado por Cristo. Quem não gosta disso aqui? Ter um pai que nos ama, ter um pai que nos consola, ter um pai que nos dá amor, todo mundo gosta disso aqui. Mas o apóstolo fala para ser participante no consolo, também vai ser participante no sofrimento. E essas horas que não tem tanto amém, nem glória a Deus, nem aleluia. E aqui o apóstolo Paulo está falando de uma solidariedade espiritual. Tipo, Paulo sofre por amor à igreja, Paulo está sofrendo por amor à igreja, mas o consolo que ele está recebendo também fortalece a igreja. E ele está dizendo que assim todo mundo aqui participa dessa comunhão de dores, de conforto. E muitas pessoas pensam, cara, se eu estou sofrendo, é porque Deus me abandonou. Se eu estou sofrendo, é porque Deus se esqueceu de mim. Mas Paulo vai provar o contrário. Ele vai dizer que sofrer por Cristo é participar também da vida de Cristo. Sofrer por Ele significa também estar participando da vida dele. Porque a gente não pode participar da vida de Cristo, querer as partes boas de Cristo e fugir do sofrimento também que envolve a vida de Cristo. E a gente vive uma diferença gigantesca do que os apóstolos, os discípulos da primeira igreja, da igreja primitiva viviam, que enquanto a gente foge de guerra hoje, eles iam, parece que eles procuravam no meio da guerra. Hoje a gente foge, hoje a gente quer ter a vida mais confortável possível, a vida mais tranquila possível, a gente faz de tudo para ter o mais conforto, para ter a vida mais leve, para ter a melhor vida possível, não é verdade? Aqueles homens, eu não sei se era tudo psicopata. A Bíblia vai dizer que apóstolo João e apóstolo Pedro estavam pregando o evangelho.
E eles começaram a pregar, um monte de gente se converteu. Se você já leu o livro de Atos, você vai ver que eles realmente causaram uma confusão em Jerusalém. 3.000 pessoas se converteram, 5.000 pessoas se converteram. Estudos, mais ou menos, falam que por volta de 3 a 5 anos, mais da metade de Jerusalém estava se convertendo a Jesus. Era realmente um rebuliço que estava acontecendo ali. E aí eles pegam esses 2 homens, batem neles, prendem eles e falam, a gente vai soltar vocês, mas a gente vai proibir vocês de falar de Jesus, amém? Vocês estão soltos, está todo mundo livre, mas nunca mais pode pregar sobre esse tal de Jesus. A eles, nada feito. Se quiser pode matar a gente então, porque a gente não vai parar de pregar. Porque aí eles vão falar, a gente não pode deixar de falar daquilo que nós vimos e do que nós ouvimos. Aí fala, os caras devem ter olhado assim, a Bíblia não é muito clara, mas os caras devem ser muito doidos, manda embora. Aí eles foram embora, aí a Bíblia vai dizer que os caras espancados, depois de estar preso por, não sei, não fala ali se é dia, eles saem desse lugar, que eles foram aprisionados, que eles foram agredidos. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles saíram alegres por se considerarem dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Mas isso não está tão na moda mais hoje em dia. Como assim, pastor? Para mim é doido também. Se alegrar por ser digno de sofrer pelo nome de Jesus. E hoje qualquer mínimo sofrimento, eu não estou falando de sofrimento qualquer não, estou falando de tomar porrada, de verdade. Estou falando que minha vizinha reclamou que está tendo GC aqui em casa, que esses são nossos sofrimentos hoje, né? Sei lá qual que é o seu sofrimento. Aí os caras tomaram porrada, foi preso, está ameaçado de morte, e os caras estão saindo lá rindo. Por quê? Porque é isso que o apóstolo Paulo vai falar. Porque eles entenderam que participar do sofrimento de Cristo é participar da vida dele. O que eles estão dizendo é, cara, sabe por quê? Porque hoje, como a gente está muito distante, acho que a gente fica... Eles viram Jesus sendo crucificado, gente. Eles viram Jesus sendo agredido, sendo preso, sendo cuspido, sendo ofendido. Quando eles estavam sendo agredidos, quando eles estavam sendo presos, eles olhavam, cara, eu estou sendo digno de sofrer a mesma coisa que o meu mestre sofreu. É quase que olhar assim, se o meu mestre, se o meu Deus que se fez carne, se a minha maior referência, se um homem, é o homem ao qual Pedro, por exemplo, larguei todos os meus barcos para seguir a ele. Se o homem a qual nós largamos toda a nossa vida para seguir cegamente a ele, vamos combinar, gente, Pedro era um pescador, quando ele abandona o barco, quando ele abandona tudo isso, ele está abandonando tudo que ele tem, é o sustento, é o empreendimento dele. Esse homem não abandonou os barcos dele para seguir um lunático qualquer. Esse homem abandonou tudo para seguir alguém, porque ele entendeu quem era aquele homem. Ele sabia que aquele era o Filho de Deus encarnado, ele sabia quem era Jesus. E agora ele está ali, Jesus morre, Jesus é crucificado, Jesus sofre aquilo tudo. E aí tu acha que no dia seguinte, Pedro está esperando uma maré mansa? Você acha que Pedro no dia seguinte está esperando uma vida tranquila? Então os caras estão sofrendo, estão se alegrando, por quê? Porque eu estou sendo completamente participante da vida de Cristo. Eu estou sendo digno de sofrer como Ele sofreu. Mas a gente só quer ser digno de receber as bênçãos que Ele liberou na cruz, que estão liberadas, amém? Naquela cruz tem salvação, tem graça, tem perdão dos pecados, tem tudo isso, e está tudo envolvido no pacote. Mas o Evangelho não é um restaurante self-service. Não, pastor, vai falando aí, eu estou vindo domingo e terça e eu estou escolhendo. Pastor Igor pregou sobre presença domingo, a presença de Deus eu quero. Não, pastor, você pregou domingo passado sobre viver a plenitude do chamado, ficar saudável e tal, isso aí eu quero também. Mas, a de hoje eu vou pular, pastor, sofrimento. Mas a verdade é que o Senhor nos convida para viver a integralidade do reino de Deus. E na integralidade do reino de Deus também existem dias como esse. Momentos como esse, dores como essas. E sabe, se os sofrimentos estão transbordando, o consolo de Cristo também transborda ainda mais. Para cada luta existe consolo, para cada luta existe solução, para cada guerra Ele está lá contigo, erguendo a mão dele, te consolando, te confortando, te dando força.
Sabe, a igreja não é um clube de pessoas que não sofrem. E talvez você estava achando isso, pastor, estou indo para a igreja para minha vida melhorar. Tem aquele meme, né, porque disseram que eu não ia sofrer, porque disseram que eu não ia chorar. Mentiram, viu? É tipo isso. Falei, ainda vai chegar boa notícia, vem? Não vai embora. Mas aí em terceiro lugar, em 2 Coríntios, versículo 8 e 9, capítulo 1, versículo 8 e 9. O apóstolo Paulo vai continuar um pouco essa explicação, essa explanação. E ele vai dizer, quando o fardo é maior do que a força, quando o fardo é maior do que a força que a gente consegue sustentar. E ele diz, pois não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo então abre o coração dele como um pastor aqui, que está cansado, ferido, passou de uma guerra, como ele falou, quase morreu. E ele não esconde da igreja a intensidade da luta que ele enfrentou na Ásia. Ele não esconde em nenhum momento a intensidade da guerra que ele enfrentou. Mas ele confessa que ele chegou ao ponto de perder toda a esperança de sobreviver. Olha isso, o homem está chegando ao ponto de dizer assim, cara, já era, vou morrer. Mas isso aqui não é um fracasso espiritual na vida de Paulo, na verdade foi um propósito divino. Qual que era o propósito de Deus nesse momento? Para que eles parassem de aprender a confiar em si mesmo e depender completamente, como ele fala, do Deus que ressuscita os mortos. E esse texto, ele desarma qualquer tipo de orgulho espiritual que a gente possa ter. Porque pensa comigo, a gente está falando do apóstolo Paulo. A gente não está falando do pastor Morgan, do pastor Igor, do Saulo, do Fio, da Isa. Homens que, por mais mulheres que sejam de Deus, eu não me comparo com o apóstolo Paulo, pelo menos. A gente está falando do apóstolo Paulo, o homem que escreveu 70% do Novo Testamento. Gente, se tem algum homem que podia se apegar na própria força, era o apóstolo Paulo. Se tinha um homem que podia se apegar na própria sabedoria, esse homem se chamava Paulo. Mas aqui, Paulo, cheio de fé, cheio de poder, cheio de experiência sobrenatural, ele confessa que há momentos em que a força humana não basta. Há tribulações que nos levam até o limite e às vezes até além delas. Mas aí ele vai falar que quando a força humana se esgota, é a hora que o poder de Deus se manifesta. A hora que você fala, pastor, aí talvez você está aqui hoje, fala assim, pastor, eu já tentei de tudo. Eu já tentei com todos os meus contatos, com todo o meu networking, com toda a minha força, com toda a minha sabedoria, com todos os amigos que eu tenho, eu já tentei de tudo, pastor. Boa notícia para você, é agora que Deus entra e faz o que só Ele pode fazer. Você já fez de tudo, você já tentou de tudo, já está no limite da sua força, essa é a boa notícia. É agora que Deus entra, que faz aquilo que só Ele pode fazer. Porque enquanto você tem força para fazer, enquanto você tem força para você resolver, você resolve. Mas o Senhor às vezes vai nos levar naquele momento, você vai falar assim, não tenho saída, não tem escape, eu estou no meio de um... Quem já viu aqueles filmes de labirinto, assim, estou no meio de um labirinto, não tem saída nenhuma. Como o apóstolo Paulo chega ali, ou é a morte, ou é a morte. Aí é essa hora que Deus vem e faz aquilo que só Ele pode fazer. Muitos de nós, a gente tenta provar para nós mesmos, para os outros, que a gente é forte, que a gente é suficiente para carregar tudo. Mas Deus, por amor, Ele permite fardos maiores que a nossa força, para quebrar, muitas vezes, a nossa autossuficiência. Quantas vezes Deus não precisa nos quebrar? Quantas vezes eu não acho que... Não, cara, agora eu tô legal, peguei um ritmo bom, tô tranquilo, já tenho um nível espiritual com Deus ali e tal, e Ele vem... Aí quando eu já acho que tá ruim, né? Aí eu vou fazer o mesmo, vou vir aqui e vou ficar pulando em cima da toalha. Mas não é? Só eu, gente. Cara, a má batalha que eu falei assim, não tem como piorar isso aqui. Não tem como viver uma batalha pior do que essa. Para
aqui que você fala isso, né? Melhor ficar quieto, irmão. Mas esses momentos, não é, como eu falei, não é Deus castigando, né? Talvez se você já entrou numa igreja e falaram que esse momento difícil, momento ruim, é Deus castigando, irmão. Deus não está aqui para castigar ninguém. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça. Por que Ele permite esses momentos, pastor? Ele permite esses momentos porque esses momentos nos ensinam, esses momentos nos amadurecem, esses momentos nos fazem crescer. Não é verdade que quem aqui, gente, cada momento desse eu cresço 10 vezes mais do que eu cresço em um ano é que o pessoal fala, né, que mares calmos não fazem bons marinheiros, né? É isso. É isso não? Não é isso não? Ah, tá. Não está na Bíblia, tá? É a frase. É verdade. Quem aqui, gente, a gente aprende nesses momentos, cara. Quantas vezes é nesse momento que a gente aprende a buscar mais, não é verdade? Que a gente aprende a jejuar, que a gente aprende a orar de verdade, que a gente aprende a ir para o nosso secreto, fechar a nossa porta e orar para Deus secreto. Deus quer que a gente dependa dEle. Deus quer que a gente chegue no momento e fale, Senhor, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Agora, eu só posso confiar no Deus que ressuscita os mortos. No Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. No Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Tem momentos que, Senhor, é só você. É só Ele que pode restaurar a esperança. É só Ele que pode levantar o que parecia perdido. Como eu falei, talvez você esteja hoje aqui como Paulo estava. Sem força, sem saída, sentindo-se sentenciado de morte emocional, espiritual, até literal. Quem sabe, não sei qual é a sua história. E ouvir esse testemunho do apóstolo Paulo, ouvir essa história, é entender que não é para que isso tudo, não é para te parar, não. É para que você aprenda a parar de confiar em você mesmo e comece a confiar naquele que te criou, naquele que te sonhou com você, naquele que te desenhou, naquele que te ama, naquele que cuida de cada área da sua vida. Ele ainda ressuscita sonhos, Ele ainda ressuscita relacionamentos, Ele ainda ressuscita ministérios, Ele ainda ressuscita vidas que parecem sem esperança. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando a força humana acaba, o Deus que ressuscita os mortos entra em ação. E aí, será que você tem insistido em carregar sozinho o que você já deveria ter entregue nas mãos dele? Quem sabe você fala, pastor, estou cansado, estou sobrecarregado, estou tentando. Quem sabe porque você está apegado demais ainda, ele está falando, que tal soltar para mim, filho? Que tal entregar nas minhas mãos, que sou o único que é capaz de resolver? Sabe, por último lugar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a fidelidade de Deus, que o mesmo Deus que foi fiel ontem, Ele continua sendo fiel hoje, e Ele vai continuar sendo fiel para todo sempre. 2 Coríntios 1, versículo 10, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Sabe o que é isso? É um homem que passou por uma luta, é um homem que está passando por lutas, e um homem que sabe que ainda vai passar por muitas lutas, mas um homem que no meio disso tudo sabe, o mesmo Deus que me livrou ontem, é o mesmo Deus que tem me livrado hoje, e é o mesmo Deus que vai continuar me livrando até o último dia da minha vida, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele me sustenta, porque Ele me dá força. Ele abre o coração. O apóstolo Paulo aqui, sem rodeios nenhum, ele fala, eu sofri, vocês vão sofrer, todo mundo vai sofrer, como diz aquela música. E ele olha para trás e diz, Deus nos livrou, e glória a Deus por isso. Deus está nos dando livramento, glória a Deus por isso. Mas a notícia mais maravilhosa, a notícia mais gloriosa é que Ele vai continuar nos livrando até o último dia da nossa vida, porque Ele nos sustenta, porque Ele nos mantém de pé. A base da fé do apóstolo Paulo não era a força dele, nem as circunstâncias favoráveis. Toda vez que você está aqui, você está buscando circunstâncias favoráveis, cenários favoráveis. E você fala, pastor, eu não encontro cenário favorável nenhum na minha vida. De novo, boa notícia. Esse é o ótimo cenário para Deus operar um milagre. Sabe quando você está assim e fala, pastor, não tem saída nenhuma.
Eu não consigo ver aos olhos humanos nenhuma saída, não tenho estratégia mais nenhuma, acabou os meus recursos. Você está no cenário perfeito, no cenário que Deus mais gosta de operar um milagre. Como a pastora Gabi pregou na terça-feira passada, Deus que manda um profeta aí no Vale dos Ossos Secos, profetizar. Gente, vale, vamos lá. Você já, não sei se você tem essa pira assim que eu tenho, eu fico tentando me imaginar nas histórias bíblicas. Talvez, e eu, como eu falei, eu sou apaixonado pelo Novo Testamento, principalmente pelas cartas paulinas, mas tem um momento do Velho Testamento que eu queria muito ver, era esse. Um vale onde só tinha osso. Imagina aquela cena dos ossos secos voltando ali, carne e aquela, sei lá, como é que é o nome dessas coisas? Junta, medula e tudo ali se juntando, músculo, olho. Gente, que doideira que deve ser. Olha o cenário que Deus manda um homem profetizar. Gente, eu tenho certeza que sua vida pode ter desafio, você pode estar num buraco profundo, você pode estar numa batalha profunda, mas eu tenho certeza que não se compara ao vale de ossos secos que Ezequiel estava de frente. E Deus manda esse homem na frente desse vale e profetizar a vida, e o vale, como aqueles homens ressuscitam, aqueles homens voltam a viver. Se Deus fez um vale de ossos secos voltar a ter vida e formar um grande exército, o que Deus não pode fazer na sua vida? O que você acha que acabou, já está apagado demais? O que você acha que já está morto na sua vida, que Ele não pode voltar a reviver, que Ele não pode ressuscitar? Será que é a sua vida emocional? Será que são os seus sonhos? Será que é o seu ministério? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que fez no Vale dos Ossos Secos, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Deus que fez Pedro andar sobre as águas, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele continua operando até os dias de hoje. Ele continua curando, Ele continua fazendo milagre, Ele continua restaurando o casamento, Ele continua restaurando o ministério, Ele continua e vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nosso Deus está de pé, Ele está vivo. E talvez o que você precisa hoje é fazer o mesmo exercício de fé que o apóstolo Paulo fez. Lembrar como Deus já te livrou, perceber que Ele ainda te sustenta e confiar principalmente que Ele continuará cuidando de você. Às vezes a gente se esquece, sabe, a nossa falta de fé, muitas vezes, a nossa falta de confiança é porque nós, seres humanos, a gente tem uma mente que esquece muito rápido das coisas. Inclusive, uma vez eu vi um estudo da etimologia da palavra do homem e tal, tudo mais no original, e um dos significados lá era ser que se esquece. E a gente se esquece muito das coisas, porque na verdade, se a gente lembrasse de tudo que o Senhor já fez na nossa vida, de tudo que o Senhor já operou na nossa vida, a gente não ia ter espaço para não crer no milagre de amanhã. Gente, eu já sei o que o Senhor fez na minha vida, eu sei que o Senhor fez muita coisa na minha vida, eu sei os milagres incontáveis que Ele fez, mas eu ainda assim, ainda tenho coragem de às vezes olhar para o amanhã, e às vezes não crer que Ele vai fazer de novo. Só eu, gente. Por quê? Porque a gente se esquece rápido demais do que Ele já fez. Deus opera um milagre para a nossa vida hoje, na semana que vem a gente já duvida se Ele é capaz de fazer outro. Você parar para perceber hoje, você está aflito com batalhas, com guerras, até menores do que você já viveu. Às vezes o milagre que você está precisando que Deus faça hoje, aqui nesse exato momento que você entrou, seja bem menor de um milagre que você já viveu na sua vida. Você viu Deus fazer, você viu Deus operar, e mesmo assim você ainda está duvidando. E nessa hora a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como a Bíblia vai falar. A gente precisa lembrar de tudo aquilo que Ele já fez. A gente precisa lembrar de tudo aquilo que Ele já operou na nossa vida. A gente precisa lembrar de cada milagre que Ele já fez. Sabe, nossa esperança ela não está em nós mesmos, nem na ausência dos problemas, mas ela está na presença de Deus. Sabe, quem confia nele pode enfrentar o fardo que for, não porque é forte, mas porque o Senhor é inabalável. Nosso Deus livrou no passado, nosso Deus nos livra hoje, mas Ele é o Deus que continuará a livrar todos os dias da nossa vida. E essa é a esperança para você que entrou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado. Talvez você entrou aqui e você nem vê mais motivo para acreditar. Talvez você entrou aqui nessa noite e você fala: pastor, tudo que eu consigo ver no meu lado é caos.
Tudo que eu consigo ver ao meu redor, na minha família, na minha casa é problema. Pastor, você está pregando isso aí, mas só eu sei o cenário que eu vou encontrar na minha casa hoje quando eu voltar. Pastor, parece que eu não vou aguentar. E como hoje você entendeu que receber um fardo maior do que você pode aguentar é uma boa notícia. Porque é exatamente o fardo que nós não podemos aguentar, é o fardo que Deus vem e opera um milagre na nossa vida. É o fardo que Deus vem e divide conosco, que pega ele, que tira o peso das nossas costas. Quem sabe você entrou aqui nessa noite completamente cansado, abatido espiritualmente, frio espiritualmente. Quem sabe foi tantas guerras, tantas batalhas, tantas lutas. Você fala, pastor, eu até acho lindo o que você está falando. Achei assim, realmente, coisa fofa, inspiradora. Dá boas frases para postar na rede social assim, mas confesso que eu nem acredito mais que isso é uma realidade na minha vida. Confesso que eu já nem tenho fé, pastor, para acreditar nisso que você está falando. Sabe, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te convidar a parar de acreditar em você, parar de tentar manter as coisas na sua força, parar de tentar segurar na força do seu braço e começar a confiar na dele. Paulo chega ao limite de dizer: perdemos a esperança até da própria vida. Qual o propósito disso? Para que ele confiasse não nele, mas no Deus que ressuscita os mortos. Mais adiante, na mesma carta, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 9: porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor, eu estou fraco. Outra boa notícia. Pastor, eu estou fraco, estou sem força nenhuma. É um ótimo cenário para ele se aperfeiçoar na sua fraqueza. Mas sabe o que ele precisa? De um coração que reconhece. O que eu amo do caráter de Deus é que a gente tem um Deus que criou o céu, a terra. Você já parou para pensar no poder criativo de Deus? Se você parar para estudar a astronomia, as estrelas, os planetas, tu fica doido. Se você parar para ler Gênesis 1, você fica doido. Porque hoje, tudo que a gente cria depois de algo, né? Por exemplo, alguém que criou essa cadeira que você está sentado. Ele precisou pegar um material, sei lá, de plástico, couro, ferro. Ele precisou pegar um parafuso. Ele precisou pegar um monte de outras coisas que são criadas para criar algo, bem? Hoje ninguém tem capacidade de criar nada. Você não consegue, por exemplo, fechar seu olho e imaginar uma cor nova, por exemplo. Fala, vou inventar uma cor. Você não consegue. Qualquer cor que você fecha os olhos e acha que você vai inventar, essa cor já existe. E aí você pega Gênesis 1, Deus cria céu, terra, estrela, sol, lua, animal. A quantidade de animal. Gente, já pensa a quantidade de animal que tem no mundo? Quantidade de estrela, quantidade de flor, a quantidade de tudo que tem. O Senhor cria isso tudo. O Senhor cria cada uma dessas coisas. Olha o poder de Deus. Olha o poder que Ele tem. E às vezes a gente duvida que Ele pode fazer algo na nossa vida. A gente olha para o Criador de tudo e a gente duvida que Ele pode fazer algo. A gente duvida ainda que Ele possa fazer um milagre. A gente ainda duvida que Ele possa fazer algo novo. E aí o apóstolo Paulo vai falar: a minha graça te basta. É o Senhor falando. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como eu falei, o que eu amo é que esse mesmo Deus que criou tudo, Ele podia vir e fazer qualquer coisa. Já percebeu isso? Ele podia entrar simplesmente, invadir a sua vida e resolver tudo. Porque Ele tem poder para isso. Mas o Deus que criou tudo, o Deus que tem poder para ter o mundo na palma das mãos dele, o Deus que pode fazer qualquer coisa, Ele não faz nada que Ele não seja convidado para fazer. Para mim, isso talvez seja algo mais encantador do Evangelho. É um Deus que olha para a sua vida, que tem poder de fazer o que Ele quiser na sua vida, mas que Ele não faz enquanto você não abrir o seu coração e a sua vida para que Ele faça.
Então talvez você está aqui hoje e fala, pastor, se Deus é tão bom assim, se o Senhor é tão misericordioso assim, se o Senhor é tão consolador assim como você está falando aí, por que a minha vida está desse jeito? A minha pergunta é, será que você já entregou para Ele? Será que você já entregou nas mãos dEle? Será que você já entregou para que Ele cuidasse, para que Ele faça? Sabe, Deus não quer apenas te fazer forte, Ele quer mostrar a força dEle na sua fraqueza. Ele permite muitas vezes pressão para esmagar o nosso orgulho. Ele permite muitas vezes o peso para quebrar a nossa autossuficiência. Mas aí quando a nossa força termina, quando a minha força termina, aí que a força dele se revela. Na sua fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Então quando você não aguentar mais, você está aqui hoje e fala, pastor, eu não aguento mais. Talvez tem gente me ouvindo aqui, você estava prestes a desistir. Prestes a desistir do seu casamento, prestes a desistir do teu ministério, prestes a desistir da sua família, prestes a desistir dos seus filhos. Tem gente aqui me ouvindo talvez prestes a desistir da própria vida, quem sabe? Pastor, eu não tenho mais força nenhuma, eu não tenho mais alegria nenhuma, eu não tenho mais de onde eu tiro a força. E é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, não há força humana que consiga vencer sozinha. Só Cristo na cruz carregou o peso que eu e você não poderíamos carregar. Ele morreu por você, Ele ressuscitou para te dar vida e hoje Ele está te fazendo um convite. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem sabe você está aqui e fala, pastor, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Pastor, eu já tentei de tudo, estou prestes a desistir, de chutar o balde. Tem gente que deu ultimato para Deus antes de vir para cá. A gente fala, Pai, Senhor, eu vou dar a última chance para você falar comigo. Eu vou nessa igreja essa noite, eu vou nesse culto. Quem sabe você estava pronto para desistir de tudo. Você já estava prestes a desistir de tudo. Você já não tinha mais força para aguentar. Você já não tinha mais força para sustentar. E o Senhor está falando, é na sua fraqueza que eu te faço forte. Mas eu preciso que você entregue tudo para mim. Quem sabe tem gente que já entregou metade da vida, mas não entregou a totalidade dela. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te convidar, filho, entrega tudo para mim, porque eu sou o único que pode resolver a sua vida. Eu sou o autor da sua história, eu sou o criador da sua vida, fui eu que te sonhei, fui eu que te planejei. A Bíblia vai dizer que antes de você entrar no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia cada um dos seus dias, Ele já sonhava, Ele já planejava. E esse mesmo Deus hoje veio aqui ao seu encontro para te dizer, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, porque eu vou te fazer forte no meio da sua fraqueza. Mas eu preciso que você entregue para mim. Nessa noite eu queria te convidar a ficar de pé. Se você puder ficar de pé e fechar os seus olhos. Eu sei que o Senhor tem falado com você nessa noite. Eu sei que você tem sentido algo diferente da parte dele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu queria pedir para você não ir embora nesse momento, para que ninguém se distraísse agora. Nós já vamos acabar. Nós vamos cantar uma canção nesse momento. Nessa canção eu quero que você rasgue o seu coração. Que você já seja sincero diante de Deus. Fala, Senhor, sou eu que estou cansado. Sou eu que estou sobrecarregado. Sou eu que estou oprimido. Sou eu que não tenho mais força. Rasgue o seu coração para Ele nessa noite. Onde eu irei? O seu Pai está aqui nessa se eu não noite. tenho pra O Deus de onde misericórdia, o Deus de voltar, consolo. só tenho você, Deus. Está dizendo, filho, Palavra a de fraqueza, vida a minha eterna. força se Pra aperfeiçoa. onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você.